Olha que coisa mais fofa. Tá indo, foi? Bom dia. Uma bagagem, né, diferenciada. Oi! É uma coisa muito engraçada, não sei nem como que eu edito mais os vídeos, eu não sei de onde que eu tiro as músicas pros vídeos. É muito louco, a minha sensação quando a gente viaja pro Brasil é como se o tempo parasse aqui. Como se a gente tivesse uma vida aqui, quando a gente fosse pra lá. Aqui parasse pra gente viver lá, e lá parasse pra gente viver aqui. E aí quando a gente chega lá, a gente vê que não é nada disso, né? Já faz o quê? Acho que umas 3 semanas. Quase 3 semanas, eu acho, que a gente voltou pra Dublin, né? Tem sido dias corridos, dias normais, digamos assim, com afazeres, principalmente, né? Trabalho, coisas de casa. Quando a gente chegou, tinha muita coisa pra guardar, então foi também uma oportunidade para eu limpar o guarda-roupa, para colocar, né, as coisas também, as roupas de verão, né? Geralmente, eu não sei se vocês sabem, mas aqui, toda troca de estação, a gente precisa trocar as roupas do guarda-roupa. Então, roupas de frio vão, né, do guarda-roupa pra cima, que eu guardo, né, deixo guardada. E as roupas de verão que estavam guardadas, eu coloco no guarda-roupa. Vejo o que precisa lavar, o que não precisa. E o que precisa dar embora, o que dá pra ficar. Levou um tempo pra gente se organizar de novo. A gente fez algumas mudanças aqui em casa também. E tem sido dias, assim, bons, principalmente com relação ao clima. Nós percebemos que trazemos o sol de Ribeirão pra cá. Nos primeiros dias fez bastante sol, bastante calor. A gente conseguiu, inclusive, ir pra praia, igual o vídeo que eu coloquei antes. O retorno, né, pro trabalho foi muito bom. Eu tive uma surpresa muito gostosa na clínica, fiquei muito feliz. E tem sido assim, sabe? A gente tá levando um dia de cada vez. No começo, pra mim, eu fiquei um pouco deslocada, eu acredito, até adaptar. Esqueci como fazia algumas coisas aqui, precisei realmente lembrar. E outras coisas eu percebo que eu faço o que eu fazia no Brasil. Então, por exemplo, na casa dos meus pais, para ligar o micro-ondas, a gente precisa apertar o interruptor. E aqui eu percebi que na hora que eu ia ligar o micro-ondas aqui, eu já ia procurando o interruptor. E aqui não tem interruptor para ligar o micro-ondas. Então, são coisas, assim, engraçadas e que dão aquela, né, doída no peito, né, dá saudade. Mas a gente segue, né, porque a gente tá muito feliz também de ter voltado à rotina e realmente perceber que aqui é o nosso espacinho, o nosso lugar. Eu lembro exatamente, assim, do dia que a gente chegou. Nós chegamos, acho que era umas 11 da manhã, se eu não me engano, e tava bem iluminado aqui o apartamento. E eu fiquei muito feliz de ter entrado em casa e ter visto, assim, o apartamento todo limpinho, porque eu lembro que eu deixei bem limpo mesmo o apartamento antes de sair. Todo claro, as plantas todas vivas, eu tenho plantas aqui, né, então todas, nenhuma morreu. Então eu fiquei feliz, fiquei realmente muito feliz, radiante mesmo, sabe? E ainda mais, né, de andar pela cidade, é um lugar muito bonito que eu gosto muito de contemplar. O verde, as coisas na cidade. Eu percebi que eu também tava com um pouco de saudade daqui. E aí, né, como nos primeiros dias foram mais, assim, introspectivos, né, por conta do rompimento brusco mesmo, né, da rotina.
que lá no Brasil, basicamente, a gente não tinha tanta rotina. Eu tentava ter, mas ao mesmo tempo era um pouco mais difícil, era bem mais dinâmico. Aqui, uma das formas realmente de eu voltar, me adaptar mesmo, né, ao meu modo de vida aqui, foi exatamente a rotina. Então, hoje eu percebo que, assim, é sagrado pra mim acordar, fazer ali alguns rituaizinhos de manhã, fazer o meu café também no coador que meu pai fez pra gente, que eu também postei no outro vídeo. Então, isso são coisas, na verdade, que estão me ajudando bastante a organizar o meu dia, para eu conseguir realmente ir incluindo aos poucos novos hábitos que eu quero incluir, como, por exemplo, sair para caminhar e aí voltar a me exercitar, né? Isso é uma coisa que tá um pouco desajustada para mim por conta de horário. Eu preciso ainda tentar realmente encaixar isso de uma forma que fique confortável. E eu percebo que uma das coisas que me ajudou muito nessa adaptação foi a rotina. Aquela coisa, né? A gente se sente perdido, mas a rotina é como se fosse aquela segurança, aquela coisa que a gente faz todos os dias, que faz com que a gente não se sinta tão perdido assim e que a gente consiga organizar as ideias, sabe? Algumas outras coisas me ajudaram muito também, que provavelmente são assunto também para outros vídeos, como, por exemplo, escrever. Só o fato de voltar a escrever me ajudou bastante a elaborar bastante coisa que eu vinha sentindo, principalmente nesses primeiros dias. E também voltar a fazer coisas que eu gosto de fazer, como, por exemplo, gravar esses vídeos, né? Então, vocês estão percebendo que o formato dos vídeos está um pouco diferente. Eu não tô só postando coisas que a gente vem fazendo. Também tô falando mais com vocês. Eu pedi muitos feedbacks para minha família, para os meus amigos que acompanham aqui o canal, né? E uma das coisas que eu ouvi foi sobre realmente participar e conversar, né, na câmera. E realmente isso faz com que eu me sinta mais conectada com vocês e dê mais, assim, espaço tanto pra gente realmente ter uma comunicação quanto pra gente se conectar, né? Então achei bacana também esse feedback e também percebi que era uma necessidade minha também de estar aqui conversando um pouco mais. Essa semana foi uma semana bem legal de trabalho, de estudo, consegui retomar os meus estudos essa semana. E ontem nós fomos ao Phoenix Park acompanhar a equipe de trabalho do Felipe que foi correr. Então nós fomos lá ontem, foi bem gostoso. Conheci pessoas diferentes, pessoas da equipe do Felipe também. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante aqui, né, de conhecer novas pessoas, principalmente brasileiros. Então eu fiquei super feliz também com essas conexões, né? Sem contar que a gente já aproveitou para fazer uma caminhada. O parque é lindo, então tem algumas gravações. Essa semana uma amiga muito especial também veio me visitar aqui em casa. A gente tomou um café da manhã juntas, fomos ao parque também, matamos a saudade. Conversamos sobre muitas coisas. Gente, é renovador, assim, termos amizades que a gente pode conversar sobre tudo, que a gente não precisa ter medo do julgamento da outra pessoa. Então é muito bom ter amigos, né, verdadeiros, que a gente confie, que a gente goste de ter com a gente, que são verdadeiros com a gente, respeitosos, sabe? Então foi muito gostoso. Essas coisas, né, são coisas que me dão muita vontade de viver mesmo, sabe? Conexões com pessoas, né, de valor. Foi também muito positivo por conta disso. Nós ajustamos algumas coisas aqui em casa. Antes, eu usava todos os potes. Isso é uma curiosidade, né? Mas eu usava todos os potes que a gente faz comida pra semana e a gente deixa nas marmitinhas. Então, a gente usava só potes de plástico. Eu ouvi dizer sobre a influência, né, desses potes de plástico na comida. Então, a gente tentou trocar esses potes por potes ou de aço, inox ou de vidro, né? Então a gente conseguiu aí fazer umas mudanças significativas, pra mim pelo menos, né? Que já era uma mudança que eu queria ter feito lá atrás. Inclusive também mudanças nos meus hábitos alimentares, justamente também por conta da endometriose. Eu venho incluindo aí algumas coisas na minha rotina alimentar que eu ouvi dizer que faz muito bem, né? E eu percebo também no meu corpo que faz muito bem. Reduzir alimentos, por exemplo, como queijos, né, alimentos que vêm do leite. Introduzir alimentos fermentados.
Espero aprender um dia a fazer em casa, né? A fermentação natural. Eu sei que leva muito tempo, trabalho e que precisa de muito espaço para isso. Então, nesse momento, isso é um pouco limitado. Mas um dia eu espero conseguir fazer isso. Incluir muito mais alimentos anti-inflamatórios, né? Como sementes, muita verdura, muitas frutas, muitos legumes. E também, para mim, reduzir bastante o consumo de carne vermelha. Então eu já venho fazendo essa redução, que pra mim tem sido bem confortável, assim, bem bom, porque isso também era uma das coisas que me incomodava muito lá atrás. Eu comia carne vermelha quase todos os dias da semana, e eu olhava e falava, eu não sei se eu quero comer todos os dias da semana carne vermelha, sabe? Por mais que seja importante por conta também de várias proteínas, né? Vitaminas, enfim, ferro que a carne vermelha tenha. Eu ouvi dizer também que para endometriose é bacana reduzir por conta da questão hormonal, né? Tem sido bom, tem sido bem legal e é gostoso estar aqui compartilhando com vocês. Então, quem tiver aí alguma figurinha para trocar com relação a isso, também pode me mandar uma mensagem. Eu venho acompanhando alguns conteúdos, né, do YouTube, principalmente vlogs, assim, que as pessoas conversam. E eu percebo que às vezes as pessoas tentam arrumar muito as coisas, talvez se arrumar muito. Eu não vejo nada de errado nisso, mas existem pessoas que, assim, acredito que maquiam muito a realidade e esse não é o meu objetivo aqui. Vocês podem ver que tem vídeos que eu gravo que, é do jeito que eu tô, com roupa de academia, sem maquiagem. Eu, basicamente, não tô usando mais maquiagem no meu dia a dia, né, mas com cara de sono mesmo, cara meio amassada, essa é a minha realidade. E é exatamente isso que eu quero transmitir aqui, né? A nossa vida da forma real, realmente, de uma forma crua mesmo, sabe? Sem muitos filtros. Claro que existem limites, né? Vamos pensar no compartilhamento. Coisas que, assim, claro, né? Eu posso não compartilhar, mas o que eu venho mostrar aqui realmente são coisas que a gente vem vivendo do nosso jeito, sabe? Justamente por conta dessa pausa, né, que eu dei, acho que deu um pouquinho menos de um ano que eu não apareço pelo YouTube, né, depois de eu ter mandado esse último vídeo que eu mandei na semana passada, eu vi que eu gravei muitos vídeos, então tem muitos vídeos gravados que eu preciso editar para mandar pro YouTube, e muitos deles também são receitas que eu fiz aqui em casa, que eu gostei muito de fazer. Inclusive, gostei muito de gravar também, então vocês também vão ver que eu vou postar algumas receitas. Fiquem à vontade para testar e fiquem à vontade também para não assistir se vocês não gostarem desse tipo de conteúdo. Eu sempre aceito feedbacks, então eu agradeço quem puder me mandar um feedback com relação a alguma coisa, sugestões. De forma respeitosa, por gentileza, sejam legais comigo. Sou uma pessoa que tá iniciando aí, mas eu confesso que vem sendo uma experiência bem legal, principalmente ver outras pessoas que também fazem a mesma coisa e que também lidam, né, com essas questões do YouTube de uma forma muito leve. Então é esse o objetivo aqui também. Caramba, olha isso.